Olá pessoal aqui do nosso canal Dia a Dia da Advocacia. Para você que não me conhece ainda, eu sou Ivan Dias, advogado, especialista em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Direito Civil e Direito Tributário. Aqui no nosso canal nós passamos dicas então destas áreas e também informações para os nossos colegas advogados que atuam nestas áreas e também para os estudantes de Direito. Um tema muito importante são os erros cometidos pelos advogados previdenciaristas. Por incrível que pareça, são erros que são simples de se verificar, mas que ainda acontecem. E isso pode prejudicar o cliente daquele advogado quando dá busca, quando dá o requerimento do benefício. Portanto, fique ligado aqui no nosso vídeo que eu vou passar para você 3 erros comuns dos advogados previdenciaristas. Acompanhe o nosso vídeo. Quais são os erros mais comuns dos advogados antes de requerer um benefício? Existem diversos erros que podem ocorrer, principalmente na análise de documentos e também no questionamento dos fatos para o advogado. Mas a questão dos documentos e também daqueles requerimentos que necessitam de outros requisitos junto a outros órgãos. Por exemplo, vou citar o primeiro erro para vocês, é a ausência de análise do CNIS. Vamos lembrar que o CNIS é aquele documento onde constam os vínculos empregatícios do seu cliente e também todas as contribuições que ele verteu para a Previdência Social. Esse documento, normalmente, é gerado, extraído, através do Meu INSS. Você vai lá, acessa a plataforma juntamente com o seu cliente, com a senha do Meu INSS dele, e lá você vai digitar no campo de busca extrato. Não vai estar escrito CNIS, porque CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. Mas lá no Meu INSS estará extrato. Você digitando vai aparecer então uma outra plataforma, uma outra tela, você vai clicar e vai baixar esse documento que virá em PDF. Por que é de suma importância você analisar o CNIS antes de requerer qualquer benefício para o seu cliente? Porque no CNIS, além de constar os vínculos empregatícios e as contribuições, constam outras informações que o seu cliente deverá verificar e deverá ter elas corrigidas, às vezes, junto ao INSS. Você pode verificar que no CNIS podem constar pendências que o seu cliente deverá corrigir lá junto à Previdência Social, alguns indicadores de, por exemplo, contribuições abaixo do mínimo, o seu cliente deverá, então, complementar, se for o caso, esta contribuição. E mais, o CNIS é de suma importância porque, além de ter todas essas informações que eu já mencionei, ele influencia no cálculo da aposentadoria ou outro benefício que seu cliente venha a requerer junto ao INSS. Por exemplo, seu cliente requereu uma aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição da emenda constitucional, mas lá as contribuições de determinada empresa foram informadas com valores inferiores àquele que realmente ele recebeu. Você poderá requerer, através da comprovação disso, a retificação do CNIS para que o benefício do seu cliente seja concedido de forma correta, com o valor correto. Portanto, evite este primeiro erro, analise o CNIS do seu cliente. O segundo erro, que normalmente acontece, diz respeito ao benefício de prestação continuada. Para você que não lembra, o benefício de prestação continuada poderá ser concedido ao idoso com 65 anos de idade ou mais e também ao portador de deficiência. E há outro requisito, para ambos, deverá comprovar a miserabilidade. É claro que existem alguns outros pormenores que devem ser analisados pelo INSS e pelo advogado previdenciarista quando do requerimento do BPC. Porém, existe um erro que o advogado previdenciarista tem cometido frequentemente. É verificar se o seu cliente possui o CAD único, o cadastro junto ao CAD único. Este é um dos requisitos para a concessão deste benefício. Ocorre que muitas vezes o advogado não verifica, acaba requerendo o benefício e o INSS não indefere, nem pela ausência dos requisitos idade ou deficiência e miserabilidade, mas indefere pela ausência do cadastro junto ao CAD único. Lembre que o BPC é um dos benefícios mais requeridos hoje junto à Previdência Social. Portanto, não cometa este erro. Em caso de benefício de prestação continuada, verifique se o seu cliente possui o CAD único. E o terceiro erro que normalmente ocorre é quando da concessão do benefício. É a ausência de análise da carta de concessão. A carta de concessão é um documento que comprova a aprovação do benefício ao seu cliente. Nesse documento constam diversas informações, mas a principal deles
é o cálculo do valor do benefício do seu cliente. Analise, o INSS comete erros e pode inclusive cometer erros quanto à análise do valor do benefício. Podem faltar contribuições nessa carta de concessão e isso irá diminuir o valor do benefício do seu cliente. Desta forma, caso exista um erro do cálculo do benefício, caberá uma revisão desse benefício, ou seja, uma nova ação que você poderá, então, ajuizar para o seu cliente. Segundo estatísticas, 70% dos benefícios concedidos pelo INSS contêm erros nos cálculos. Portanto, não cometa este erro. Analise a carta de concessão do benefício do seu cliente.